Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 13. Esta já é a terceira vez que vou visitá-los. Como dizem as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Quero dizer uma coisa a vocês que pecaram no passado e a todos os outros. Durante a minha segunda visita, eu já tinha dito isto, e agora que estou longe, repito. Na próxima vez que eu for, não vou ter pena de ninguém. Então vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco. Pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês. Porque, embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim nós também, unidos com Ele, somos fracos. Porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com o Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. E espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal. Não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo. E não importa que fique parecendo que nós falhamos, pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Por isso ficamos alegres quando estamos fracos, contanto que vocês estejam fortes. E também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Escrevo esta carta antes de ir vê-los, para que, quando eu for, não tenha de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente e não para destruí-los. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 3. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi que nasceram quando ele estava em Hebrom. Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. Daniel, filho de Abigail, de Carmelo. Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. Adonias, filho de Agite. Cefatias, filho de Abital. Itreão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Elpelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar.
Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. E Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão. Jeorão foi pai de Acasias. E Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias. Amazias foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. E Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. E Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Jeoaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim e Zedequias. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jegamias, Osama e Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos: Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos: Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos: Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezede. Ananias foi pai de 2 filhos: Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Arnã. Arnã foi pai de Obadias. E Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías, e teve 5 netos: Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate. Nearias foi pai de 3 filhos: Elioenai, Ezequias e Azricã. Elioenai foi pai de 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Almai e Laade. Almai e Laade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Calebe e da sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos: Etã, Penuel e Ezer. Etã foi pai de 3 filhos: Jezreel, Isma e Idbaas, e de uma filha chamada Azeleupone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Uza. Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos: Auzã, Éfer, Temene e Astare. Azur e Elá tiveram 3 filhos: Zerete, Izar e Etna. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos e famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa
que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom. E Estom foi pai de 3 filhos: Bet-Rafa, Pazéia e Teína. Teína foi o fundador da cidade de Naás. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Calebe, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iro, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Jealelel foi pai de 4 filhos, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jéter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos: Jered, que fundou a cidade de Gedor, Eber, que fundou Socó, e Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram um grupo de famílias de Garmi, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Maacá, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos: Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também o antepassado dos grupos de famílias que teciam linho e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joaquim e do povo que morava na cidade de Cozeba. E também de Joás e Sarafe, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gedera. Simão foi pai de 5 filhos: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Mibsão. E Mibsão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel. Amuel foi pai de Zacur. E Zacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas. Mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos seus grupos e famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias; Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel; Elioenai,
Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías, Ziza, filho de Sife, neto de Alom, bisneto de Jedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar, e por isso eles se espalharam para o oeste quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale, onde fica aquela cidade. Ali, eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes acabamos de mencionar foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Izi, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Sofonias, capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Sofonias no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. O Senhor Deus diz: vou acabar com tudo o que existe na terra, isto é, as pessoas, os animais, as aves e os peixes. Eu vou castigar os maus. Acabarei completamente com os seres humanos. Castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração a Baal, e todos esquecerão os sacerdotes que serviam esse Deus pagão. Acabarei com todos os que sobem ao terraço, em cima das suas casas, e ali adoram o sol, a lua e as estrelas. E acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do Deus Moloque. Destruirei todos os que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda, nem querem obedecer às minhas leis. Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício e já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso. O Senhor diz: naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Castigarei também todos os que me adoram, como os pagãos adoram seus deuses, e aqueles que enchem o templo do seu Deus com presentes que ajuntaram por meio de roubo e violência. Naquele dia haverá gritos de dor perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade, e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também, vocês que moram na cidade baixa, pois todos os comerciantes serão mortos. Naquele dia,
eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos, os que pensam assim: o Senhor Deus, não vai fazer nada. Não vai salvar, nem castigar. Por isso os bens deles serão roubados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uvas, mas não beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de corneta e de gritos de batalha de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O Senhor diz: farei cair tantas desgraças sobre as pessoas que elas andarão de um lado para o outro como se estivessem cegas. Essa gente pecou contra mim e por isso o seu sangue será derramado como água e os seus corpos serão jogados fora como lixo. Naquele dia, nem prata, nem ouro os poderão salvar da ira de Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra.